Então, o próximo exercício da lista, ele também diz respeito a triângulos, só que a comparação que ele faz é com o tamanho dos ângulos, né? E não com a medida de lado deles. Então, a classificação em relação aos ângulos de um triângulo, nós temos o seguinte, que é acutângulo, quando todos os ângulos são menores que 90, que é esse exemplo aqui. Então, todos os ângulos de vértices deles têm que ser menores que 90. Retângulo, quando possui um ângulo de 90, ou seja, um deles tem que ser igual a 90. Ah, professor, mas pode ter mais de um ângulo de 90? Não, não pode. Daí não é retângulo. Então, só pode ter um ângulo realmente de 90. E um dos ângulos também, para ser maior que 90, ele enquadra na categoria de obtusângulo, que é esse último aqui. Então, pode observar que esse ângulo aqui, com certeza, vai ser maior que 90. Então, esses ângulos aqui que tem e a categoria deles, a gente vai classificar. Aí o exercício está pedindo um outro detalhe. Se a soma dos ângulos não for 180, o programa deve informar que os valores não formam um triângulo, ou seja, matematicamente, né, falando em trigonometria, a soma dos ângulos de um retângulo tem que ser 180. Independente se ele der números decimais, a soma deles tem que dar 180, senão não faz um triângulo. Então, isso é matematicamente explicado. Então, a gente vai fazer o algoritmo que vai ler o valor dos três ângulos e conforme esse valor informado dos três ângulos, vai categorizar ele. E, além disso, vai fazer a verificação se a soma desses ângulos é igual a 180. Caso contrário, a gente vai dar uma mensagem que não é triângulo, ou triângulo inválido, algo nesse sentido. Vamos lá, em vez de lado aqui, eu vou usar a variável ang, de ângulo, tá? Então, ang1, ang2 e ang3. Como eu falei, eu vou deixar ele como real, porque realmente essas medidas de ângulo também pode dar número quebrado. Então, aqui vou informar ângulo 1 e aqui também ang1. A comparação que a gente faz aqui, ela é bem diferente dessa em relação aos lados. Tá? Então, eu vou apagar tudo e vou fazer novamente. Então, a comparação tem que ser feita primeiro aqui, como o programa pede para verificar se a soma desses ângulos é 180, eu vou fazer a soma dentro do próprio C, mas eu também poderia criar uma variável soma, aí fazer a soma dos três ângulos na sequência e comparar usando a variável soma. Tá? Mas é possível a gente fazer essa comparação direto no C. Um exemplo aqui, se ang1 mais o ang2 mais o ang3 for diferente de 180, então eu vou dar uma mensagem de triângulo inválido. Vou colocar como está aqui no algoritmo. Ele diz aqui que não formam um triângulo. Então aqui os valores não formam um triângulo. Caso a soma não der 180. Se não, aí eu vou fazer a comparação utilizando o C para classificar os ângulos aqui, né? Então, se essa soma aqui não der o 180, vai entrar aqui nessa frase e vai encerrar o algoritmo. Então, ele não vai fazer a comparação de categoria. Agora, opa, deu 180 a soma. Aí eu vou fazer a comparação desses três aqui para verificar a categoria dele. Aqui ele diz assim, o acutângulo, todos os ângulos têm que ser menor que 90. Então, quando eu digo que todos têm que ser, eu vou ter que utilizar a comparação com E. Então, o operador lógico E.
Quando eu possuo um ângulo de 90, ou seja, um deles, qualquer deles, pode ser 90, aí eu uso o ou. Mesma forma que obtus ângulo. Quando um dos ângulos for maior que 90, então qualquer um dos ângulos sendo maior que 90, ele vai ser obtus ângulo. Então aqui eu vou utilizar os operadores lógicos todos com e, a comparação dos ângulos, e aqui ou e aqui ou. Então, primeiramente, para o acutângulo, se ângulo 1 menor que 90 e ângulo 2 menor que 90 e ângulo 3 menor que 90. Então, vai ser o quê? Ângulo. Se não, aí eu vou fazer a comparação e um deles ser igual a 90. Aí eu vou utilizar o ou. 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 E se ele não der nem acutângulo e nem retângulo, ele vai ser obtusângulo. Reparem que como eu utilizei o se e se não, eu não preciso fazer a última comparação. Também por lógica, se ele der acutângulo, aqui não vai executar. Se ele não der acutângulo, vai verificar se é retângulo. E se ele não der acutângulo nem retângulo, vai ser para o senão que vai ser obtusângulo. Em C, em C e em C. Então, por que tudo isso de fim C, pessoal? Esse fim C aqui está encerrando sempre o próximo C dele, que é esse daqui. Este fim C está encerrando este C aqui. E este fim C está encerrando este C aqui de cima. Tá? Então, essa é a nossa comparação. Do jeito que está aqui, pela lógica, né, está pronto. Mas daí ainda precisaria para computar o algoritmo, escreve leia do ângulo 2 e 3. Tá? Vou deixar para vocês testarem depois. Agora vamos para o 14. Né? O 14 é o último exercício dessa estrutura de ser então e ser não. A partir do 15 já é a estrutura de repetição. A gente não viu ainda. E, então é para encerrar até o 14 em relação aos extras. Exercício 14 diz o seguinte: o imposto é calculado com base na seguinte tabela. Como se fosse um imposto de renda, né? Até 1.200, a pessoa não paga imposto, ele é isento. Entre 1.201 centavo até 5.099, R$ 5.000,99, paga-se 10% de imposto. De 5.001 até 10.000, paga-se 15%. E acima de 10.000, paga-se 20% de imposto. Aí ele pede para implementar um programa que calcula os impostos a partir do valor informado pelo usuário. Então, o usuário vai informar um valor e desses valores, ele vai verificar conforme qual se enquadra aqui para dizer qual que é o imposto que ele está devendo, que ele deveria. Lembrando que se ele der menor que 1.200, não tem imposto, tem que apenas escrever que ele é isento. Tá? Então, como fazemos isso? Vamos colocar apenas aqui, vou utilizar apenas duas variáveis. Tá? Vou colocar aqui como valor e também vou colocar a variável imposto. Então, aqui vai ser o valor informado pelo usuário e aqui o imposto calculado. Vai ser ambos do tipo real. Vou colocar digite o valor
e leia só o valor. Aqui temos que fazer a nossa comparação. Então, como eu digo que se o valor der menor ou igual a 1.200, ou seja, até 1.200, ele vai ser isento. Esse primeiro aqui eu não tenho cálculo de imposto, só escrevo simplesmente assim, isento. E aqui eu já posso utilizar o fim C. Esse aqui eu vou utilizar sempre o safe em C, não vou utilizar o C não. Agora eu tenho que fazer uma comparação para ele dar no intervalo de R$ 1.200,01 até 5.099 centavos. Tá? Então como é que eu faço isso? Se valor maior igual a 1.200,01 e valor menor ou igual a 5.000,99. Então, aí eu vou calcular um imposto. O que vai ser o imposto? 10% em cima desse valor. Tá? Aqui eu não estou pedindo para, como se fosse um exemplo do salário que a gente fez no algoritmo anterior, que é o salário mais um percentual. Aqui eu só quero saber o imposto, então eu calculo apenas a porcentagem. E essa porcentagem, ela é fixa, 10%. Então, como é que eu faço? O valor vezes 10 dividido por 100. Aqui eu poderia calcular direto, né? Fazer um valor vezes 0,1, dá na mesma. Tá? E também vou colocar um escreval para dizer quanto que deu esse imposto. Então, assim, imposto a pagar, vírgula, imposto. Em C. Então, por que que aqui eu não tenho um cálculo? Porque se ele der menos que 1.200, vai dar isento. Agora, se ele der nessa faixa aqui, vai ter que dar um cálculo de imposto com 10%. Para terminar o exercício, vou ter que fazer outro C semelhante a esse aqui, comparar esse intervalo, e daí em vez de 10% é 15%. E daí um último C, aí eu comparo somente o valor maior ou igual a 10 mil, e daí eu faço o imposto com 20% no cálculo. Tá? Aqui eu poderia fazer um pouquinho diferente, em vez de usar um valor maior ou igual, poderia simplesmente fazer maior 1.200. Se ele der até 1.200 e 0 centavos, né, 1.200 redondo, ele vai entrar aqui. Agora, se ele der um maior, 1.201 centavo, 2 centavos, aí ele pode entrar aqui. E também, da mesma forma, eu poderia fazer aqui menor do que 6 mil. Ou melhor, 5.001 real, tá? Que é a da terceira faixa. O 00. Se ele der menor do que 5.001 reais, ele pode entrar aqui no valor dos 10% ainda. Aí a outra comparação, posso fazer acima de 5.099 ou maior ou igual a 5.001 real também. Tá? Então posso fazer dessas duas maneiras, usando o sinal de menor ou o menor igual ou maior igual, conforme o caso.